Olha, eu queria trazer com você outras questões que estão no debate de hoje, né? Por exemplo, essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, que foi um indicado, né, pelo Jair Bolsonaro, e ele suspendeu uma decisão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que punia um deputado, uma decisão inédita, inclusive, para políticos. Esse político tinha atacado as urnas eletrônicas. E revogando essa decisão do TSE, ele parece abrir, inclusive, um caminho para o uso de fake news nessa eleição presidencial, porque era disso que se tratava a decisão do TSE, né? Eu tenho visto agora um desenrolar, inclusive, de fatos, de que talvez ele vai ter que botar em discussão ali para a segunda turma essa decisão. O próprio TSE parece se manifestando de que assim, não é nossa do TSE, não é do STF. Então, se, por exemplo, quiser se candidatar, a gente vai barrar a TSE. Mas é uma porteira que se abre, né? Como que você viu essa decisão? Seguramente, abre uma prerrogativa perigosíssima, principalmente porque existe um esforço da institucionalidade constitucional brasileira no sentido de evitar a guerra cultural bolsonarista, evitar que notícias falsas sejam avançadas, fundamentalmente evitar o jogo do vale-tudo durante as eleições e garantir que o debate público enriqueça, garantir que o debate público aconteça ao redor de coisas que fazem sentido e não desse tipo de notícia falsa sobre a qual o bolsonarismo trabalha com tanta ênfase. Por que é perigosíssimo isso? Porque agora é a Corte Constitucional brasileira, ainda que seja uma decisão monocrática e, portanto, tem muito menos força, mas é a Corte Constitucional brasileira invalidando o que o TSE fez, no sentido de garantir que notícias falsas serão punidas com rigor e de forma exemplar. Agora, isso também, então é complicadíssimo nessa medida, isso que o Cássio Nunes faz. A gente sabia que o Cássio Nunes é um elemento da instrumentalização que o bolsonarismo vem promovendo do ordenamento jurídico, não só do ordenamento jurídico brasileiro, fundamentalmente da vida pública inteira do país, mas a gente sabia que o Cássio Nunes está ali para defender os interesses bolsonaristas e não para aplicar a medida da lei no que preconiza a atuação de um ministro do STF. Sim. Então, até aí, não tem nenhuma surpresa. Por outro lado, Thalita, eu também acho que vale a pena ressaltar o seguinte, ele se isola, ele já estava isolado dentro do STF. Com essa medida, ele, para muito além de se isolar, ele cria animosidade. Ele se coloca, sobretudo, como inimigo dos outros juristas que ali estão, dos outros ministros, sim. E isso também pode complicar a própria posição do Cássio Nunes. Ele também se coloca numa posição muito frágil junto aos outros magistrados quando ele adota uma medida tão arbitrária, tão complexa no sentido de enfrentar aquilo que basicamente está destruindo a democracia brasileira, que é o uso de notícia falsa, que é o uso de uma abordagem apelativa e que tem como objetivo final inviabilizar o debate. Porque se você fica restrito a ter que debater esse tipo de notícia falsa, por exemplo, que esses deputados avançam, e isso consome o oxigênio da pauta da vida social do Brasil, de forma em que você não tem como discutir o que de fato importa, que é a pauta socioeconômica, que é o preço da gasolina, o preço do feijão, a quantidade de desempregados, enfim, aquilo que de fato afeta a qualidade de vida das famílias brasileiras, entende? Então, é complicadíssimo, mas como eu vejo, também tem um preço alto pro próprio Cássio Nunes. Então, a ver como que isso funciona, quais são as cenas do próximo capítulo dessa novela, mas sem dúvida também catalisa uma briga institucional dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Então é terrível.
Ô César, e parece até ser um morde-a-sopra, porque num dia anterior, acho que foi no mesmo dia, foi ontem isso também, o André Mendonça deu 10 dias para o governo se manifestar em relação ao sigilo de 100 anos dos encontros de Bolsonaro com pastores, né? Então, por um lado, e é um ministro indicado também por Bolsonaro, né? Então, por um lado, tem essa medida contra o governo e depois tem essa decisão de Cássio Nunes muito a favor do governo, né? Muito alinhado ali com o bolsonarismo. Bom, só me chamou a atenção essas duas decisões de ministros ali indicados.